Então eu trago uma saudação de toda a igreja de Boa Viagem, porque ela é parceira com vocês aqui. Nunca crescemos só, meu irmão, sempre crescemos conectados com o Senhor. E se estamos debaixo de um ministério, nós como igrejas locais, nós vamos se conectar e fortalecer uns aos outros. E eu espero a sua visita em breve. Se for para Recife, por favor, nos visite e bata continência. Eu sou ovelha do pastor Fábio, estou aqui batendo continência, e a gente vai bater continência e vai te receber de maneira muito boa lá também. Fique à vontade, sinta-se em casa. Você já percebeu que você pode sentir em casa? Tem um verbo da vida em todo canto que você vai. Eu sempre coloco os verbos da vida como ponto turístico a ser visitado. Para mim, se eu chegar numa cidade, eu preciso conhecer o verbo da vida de lá. Eu preciso bater continência para o capitão da área, né? Então a gente vai lá e simplesmente a gente recebe. Em todo lugar que a gente for, a gente pode receber dessa palavra que é maravilhosa. Temos como orientação de Deus lá na igreja, dar uma revisada nas bases. Todo o crescimento, tudo que Deus propõe para nós de crescimento, nós precisamos ver como é que as bases estão. Em Tessalonicenses, Paulo escrevendo para a igreja, diz que queria muito vê-los para reparar os fundamentos da fé deles. Então existe algo sempre que a gente precisa rever quando existe uma proposta de Deus para crescimento. Deus tem proposta para crescimento na sua vida? Deus tem falado profeticamente ao seu coração? Você tem percebido que coisas estão acontecendo? Eu não estou falando do mundão se estragando lá, das coisas, isso sempre existiu, meu irmão. Desde que o tempo é tempo, o mundo está se estragando, ele está caminhando para a perdição. A gente não usa o mundo como termômetro ou como cronômetro divino. A gente usa o Espírito Santo como cronômetro divino. E o Espírito Santo vem despertando a gente para grandezas. O Espírito Santo vem depositando dentro dos nossos corações cada vez mais palavras desafiadoras que nos tira da zona de conforto, de ficar como uma igreja bonitinha. Ai, somos bonitinhos, somos fofinhos, vamos ficar aqui. Não, o Espírito Santo nos coloca em movimento, nos tira da zona de conforto, nos propõe. Quantas vezes o pastor Fábio não subiu aqui tirando essa igreja da zona de conforto? A próxima coisa que a gente vai fazer, tem uma reforma aqui, tem uma reforma ali, tem um ar-condicionado, tem coisas que estão acontecendo, que estão preparando vocês para a grandeza proposta por Deus para essa igreja. E você precisa se preparar. A Bíblia fala alarga as tendas. Quando a Bíblia fala de alargar as tendas, significa, se Deus mandou alargar, significa que naturalmente não precisava. Não, está bem, está tudo tranquilo, está tudo confortável, mas Deus diz alarga. Sai da zona de conforto, te prepara para o crescimento. E todo o crescimento de Deus, ele vem associado de uma revisão na base. E a gente precisa sempre dar uma revisada naquilo que é a nossa estrutura, para a gente suportar o crescimento. Todo prédio, quando quer fazer uma reforma, que quer crescer, eles vão lá na base, dar uma descascada mesmo nos fundamentos, para saber se precisa de reparo e se vai aguentar a estrutura que vai subir. Então você precisa sempre estar reparando a sua fé, sempre olhando direito para os fundamentos. Os fundamentos que Deus me colocou é fé, amor e a palavra de Deus. Nós, como Ministério Verbo da Vida, nós somos conhecidos e especialistas em palavra, em ministrar, em dar informação e saber onde é que está a palavra, o que é que fala, o que quer dizer e retirar o máximo de palavra. Mas no dia a dia, meu irmão, no decorrer da nossa vida, a gente vai cada vez mais ficando mais objetivo, mais técnico, a gente corre mais para fazer e perde muito daquilo que a gente tinha lá no começo, de apreciar. A palavra de Deus, ela deve ser o teu momento, meu irmão. A gente não lê a Bíblia por uma obrigação divina, só para bater o ponto. Senhor, bati meu ponto, eu li um versículo, eu li um capítulo, eu li um livro inteiro. Você não bate ponto com a palavra, você se apaixona pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apaixonante. Eu entendo que ler não é uma capacidade ou algo que seja hoje em dia muito em voga. O que a gente quer escutar, a gente quer ouvir, mas a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar especial na sua vida, para você ler, para você adquirir o conhecimento. Seja ler, você pode até escutar, tem tanta Bíblia falada, né? Eu não gosto muito de ler, escuta a Bíblia, mas escuta a palavra, o fundamento.
Alguns acham que eu sou um perseguidor do The Chosen. Você gosta de assistir o The Chosen? Eu estou deixando até a barba crescer, meio para parecer o Jesus Cristo do The Chosen, né? A barba está crescendo aí para crescer em moral. Um pouco a gente com a cara, quando eu tiro a barba, eu fico. Vocês viram no cartaz do jantar, né? Eu estou lá sem barba, uma cara de menino. Eu fico parecendo até mais novo do que meu irmão, que é mais novo do que eu. Se bem que eu acho que ele é mais velho, né? Mas a gente fica com a cara de menino. Eu disse, vou deixar a barba crescer para ganhar um pouco de moral, né? Assim em cima. E eu disse, o exemplo que eu quero é o Jesus Cristo do Chosen, né? Que está lá, que faz muita... E as pessoas pensam que eu pego muito no pé do Chosen, porque tem gente querendo substituir a leitura bíblica por um episódio do The Chosen. E não me entenda mal, The Chosen é sucesso. Meu irmão, aquela cena da menina, da mulher com fluxo do sangue que vai tocar, eu chorava feito menino. Cláudia, meu filho, se controle. Chorando, porque é lindo ver aquilo interpretado. Mas o The Chosen, pela licença poética, ele preenche as lacunas que a Bíblia não tem essa obrigação de fazer e acaba adicionando ideias da cabeça do que eles fez. É uma interpretação da Bíblia, e nós não devemos assistir The Chosen e dar como conta que foi visto e foi lido a palavra, porque ler a palavra, ela ativa algo celestial na sua vida. Você precisa ler a sua Bíblia, você precisa adquirir o conhecimento, não somente, mas adquirir o conhecimento não somente natural, mas o conhecimento espiritual que a Bíblia te proporciona. E a gente tem visto, gente, crente que entra e sai numa semana e só lê a sua Bíblia quando atrás na igreja. Eu não tenho nada contra a Bíblia eletrônica, eu ando com a Bíblia eletrônica, para mim o celular eu estou com a Bíblia o tempo todo, mas você precisa abrir, você precisa ler, você precisa entender, você precisa buscar. A Bíblia não passou como alguns querem ou tentam a todo custo pensar que é um livro antiquado, que não se adequa à nossa realidade. Não, a Bíblia não se adequa à nossa realidade. Ela nunca vai se adequar à nossa realidade. Na realidade, a Bíblia é a realidade celestial que vem invadir a nossa realidade e mudar a nossa história. Você está com sua Bíblia aí? Então abra comigo em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20. Provérbios, no capítulo 4, verso 20, diz assim: filho meu, tem algum filho aqui? Amém. Então ele está falando com quem? Olha, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina o quê? Inclina o quê? Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina o? Espera aí. Vamos lá. Ele está mandando ler a Bíblia, ok? Atenta para a minha palavra. Como é que eu vou ler a Bíblia com os ouvidos? Filho meu, atenta para os meus ensinamentos e inclina os teus ouvidos. Significa o quê? Que essa Bíblia que você está com ela aí, ela tem uma voz. Na realidade, tudo ao seu redor tem uma voz. A Bíblia nos ensina que no mundo existem muitas vozes e todas elas têm um significado, mas nós precisamos aprender a identificar a voz certa no meio da multidão, que nos guia, que nos faz andar, que nos direciona. E ele continua: atenta para os meus ensinamentos, para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Verso 21, não os deixe apartar dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem acha e saúde para seu corpo. E a gente está atrás de cura, a gente quer curar o nosso corpo, a gente quer curar a nossa alma, a gente quer curar várias coisas, mas a palavra está dizendo que a cura está disponível para você, está exatamente na sua frente, embaixo dos seus olhos. É só você se conectar.
Como eu disse a você, a palavra ela não é simplesmente uma encenação daquilo que, bons ensinamentos, o que posso tirar de ensinamento. Ela não é apenas uma parábola bonita, ela não é um conto onde eu vou tirar ensinamentos. A palavra ela é uma conexão celestial, é Deus falando conosco. Existe a voz de Deus em cada parte da sua Bíblia. Na versão A Paixão, o verso 20 diz assim, lembra? Filho meu, eu vou dizer na versão que a gente leu, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Na versão A Paixão, esse mesmo versículo fala, ouça com cuidado, meu querido filho, tudo que eu ensino a você e preste atenção em tudo que eu tenho para dizer. No verso 21, encha seus pensamentos com minhas palavras, até que elas penetrem profundamente no seu espírito. Verso 22, então ao desembrulhar as minhas palavras, darão vida verdadeira e saúde radiante no âmago do seu ser. Existe um desembrulhar da palavra, existe um meditar em cima dela, um ficar em cima da palavra. Existe um buscar algo mais do que uma simples informação racional, mas uma conexão no reino do Espírito, onde Deus vai falar com você. A mensagem, a mensagem desse mesmo texto diz assim: amigo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvido à minha voz. Mantenha essa mensagem à vista o tempo todo, decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade, elas são saudáveis para o seu corpo e alma. E como você gostou muito, eu vou ler na amplificada também, o mesmo texto, que diz assim: meu filho, preste atenção às minhas palavras e seja disposto a aprender. Abra os seus ouvidos para a minha palavra. Não as deixe escapar da tua vista, guarda no centro do teu coração, pois são vida para quem os encontra e cura e saúde para toda a sua carne. Nós temos algo relacionado com a palavra que nós precisamos encontrar. É algo nosso, você precisa escutar, você precisa entrar nessa dimensão onde a Bíblia fala com você, meu irmão. Não se engane, uma conta fala com você. Não fala não? Conta de R$200, não. Eu estou falando aquela conta. Sabe aquela conta que você bota na gaveta, fecha ela lá dentro, mas ela ainda grita lá de dentro, ela faz: ei, eu estou aqui. Uma conta fala com você, um problema fala com você. Existem vozes que estão chamando a sua atenção. O que é que a gente precisa fazer? Tirar os nossos ouvidos para as coisas naturais e começar a colocar os nossos ouvidos para as coisas espirituais. Porque à medida que uma conta está querendo chamar a sua atenção, Deus também está querendo chamar a sua atenção. Deus também está falando com você. Deus também está comunicando através da sua palavra coisas que vai gerar saúde e vida para você. Então nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus através da palavra. Se a gente for lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Abra lá. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus está no deserto. E quem levou ele para o deserto? Opa! Jesus não se perdeu no deserto. Jesus saiu caminhando e de repente se encontrou o bichinho no deserto. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Então é um convite do Espírito. Oi. Você percebe que não importa o lugar, mas importa com quem? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você está comigo. A tua vara e o meu cajado, e o teu cajado me consolam. Meu irmão, não importa o lugar, importa com quem você está. Porque eu vou dizer, é bem sério isso. A gente vai passar por lugares difíceis, a gente vai passar por lugares que tem sombra do vale da morte, está pertinho da morte, olha a sombra.
A gente vai passar por lugares difíceis, a gente vai ser conduzido a lugares difíceis. E se meus olhos naturais estão acostumados a ditar aquilo que eu devo sentir, você vai estar em lugares que você vai se assustar. E o que é que você deve fazer? Se treinar a saber com quem está com você naquela jornada. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu gosto de dizer que era playground. 40 dias ele jejuou e o diabo nem perto chegou dele. 40 dias jejuando, fazendo o quê? Um calabachê só. Uma vez só ele levou os 3 meninos para ver o que era a oração dele. Ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: vamos comigo orar. Eles subiram para ver, para ter uma perspectiva. Para mim é Deus dizendo assim, convidando, dizendo: eu vou mostrar como era a vida de oração de Jesus. E quando ele chega lá, Jesus se transfigura. Aparece Moisés e Elias e começa a conversar com ele. A Bíblia diz que Moisés e Elias comunicavam a Jesus a respeito das coisas aqui da terra, não era do céu. No momento de oração de Jesus era transfiguração. Aí chega Pedro e diz: meu Deus, como é bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para vocês. E diz que caiu a nuvem, caiu os meninos tudo no chão. O que é isso? A vida normal de oração de Jesus. Jesus, naquele momento de deserto sozinho, era transfiguração. Era, meu irmão, era céu na terra. 40 dias de céu na terra ali no deserto. E Jesus, olha, no playground. Mas no 40º dia teve fome. E aquela fome que ele fala no texto não é uma fome que você tem quando você toma café e dá meio-dia, você está com fome. Aquilo não é fome. Aquilo é o hábito de comer, está no seu horário. Fome é você passar 40 dias sem comer. Aí você vai experimentar o que é fome. E quando o corpo dele grita, dizendo: menino, tu vai morrer. Aquela conexão com o corpo, com o natural, com o finito, com o findável, que Jesus estava provando, foi a porta de entrada para Satanás dizer: está com fome? Mas tu não é filho? Transforma essas pedras em pães. Jesus podia fazer isso? Podia. Mas nunca para provar aquilo que ele tinha certeza que era. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não foi chamado para provar nada para ninguém. Você foi chamado para viver a realidade que você precisa saber que você é. Então o diabo aparece para ele e diz: olha, se tu és filho, transforma. E ele diz: nem só de pão. Está aqui 4:4. Nem só de Jesus, porém, respondeu: está escrito. E isso escrito é em Deuteronômio 8, verso 3. Se você quiser anotar, Deuteronômio 8, verso 3 fala: nem só de pão, ou não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A questão não era o milagre que o diabo estava botando em conta. A questão estava dizendo: se tu é filho, se tu é filho. O que ele estava questionando era identidade. E Jesus diz: eu tenho uma conexão com a voz que fala a respeito da minha identidade. Que o mundo não determina quem você é. Você gostou tanto que eu vou repetir. O mundo não determina quem você é. Quem diz quem você é Deus através da palavra. Se o mundo está dizendo que você é o perdedor e Deus está dizendo que você é mais do que vencedor, quem está certo? Agora, para você se convencer disso, você precisa estar conectado com a voz que diz mais que vencedor, mais que vencedor. Porque às vezes a gente se deixa conectar com a voz que diz perdedor. E por escutar várias vezes a mesma coisa, aquilo se torna uma verdade em você, porque você está conectado com aquilo. Deixa eu dizer uma coisa mais fácil, vamos lá. Às vezes o mundo está dizendo que você é doente. E deixa eu dizer, vem carimbado, né? Com um doutor que estudou um bocado de tempo, tem até um diploma pendurado no consultório dele. E não é somente isso não, tem exame de última geração para provar. Vem com ressonância. Eu passei 2 horas dentro de uma máquina e mostrou, está aqui. Isso é o quê? O mundo dizendo, é a voz do mundo dizendo que você é doente. Mas tem outra voz.
Peraí. É uma realidade natural, meu irmão. Aquilo ali é natural. O médico não é o diabo, o médico não é do inferno. O médico está dizendo o conhecimento natural que ele tem. Mas Deus veio através de Jesus Cristo para subverter o natural, a realidade bíblica. Porque o natural que nós conhecemos hoje é fruto do pecado e do erro de Adão. No céu não tem doença. Você já viu algum texto bíblico, algum anjo dizer que estava gripado? Para Daniel, desde que tu começasse a orar, saiu a ordem para eu vir até aqui, mas eu botei um atestado de 14 dias por causa de uma gripe. E não consegui chegar. Você não vê doença celestial, e Deus não criou doença para te ensinar nada. É corrupção do pecado. E o que nós conhecemos como natural está corrompido pelo pecado. Mas vou dizer um negócio: Cristo Jesus, Ele já resolveu de uma vez por toda a corrupção do pecado e quer manifestar a realidade bíblica em mim e em você. Então existe uma voz carimbada com tudo que tem de natural, de melhor, de alta tecnologia, dizendo que você está doente. Mas existe outra voz com tudo que tem de melhor celestial, carimbado pelo sangue de Jesus, gritando para você: tu és sarado. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. Eu e você provamos de uma realidade sobrenatural de cura. Essa é a realidade, me pertence, é minha e sua, mas a gente precisa estar em linha, conectado, porque aquilo que você mais escuta te convence. Tu é até convencido que McDonald's presta? Não é verdade? De tanto escutar propaganda. Mas antes era lá no Faustão, ou Bia, né? Bia ficou do lado do Faustão, do sanduíche que prestava. Mas agora que Campina Grande chegou ao McDonald's, agora é McDonald's. Por quê? Porque propaganda te convence. Mas não é bom não. Aquilo é tudo propaganda. Aquilo que você mais escuta é aquilo que você vai ficar convencido de. Se você se voltar para a palavra, porque Deus tem algo fresco para falar para você através da sua Bíblia. Na versão A Paixão, Mateus 4:4, na versão A Paixão, fala, essa paixão tem que ser traduzida, né? Essa versão só tem em inglês, gente. Eu te ajudo traduzindo, mas ela precisa vir para o português. A versão A Paixão diz assim: Ele respondeu, Jesus: as Escrituras dizem, pão sozinho não satisfará, mas a verdadeira vida é encontrada em cada palavra que constantemente emana da boca de Deus. Você não ficou tão animado, mas eu fiquei animado. Existe um contínuo falar de Deus. Pensa comigo, um contínuo falar de Deus. Você não pode ficar com uma palavra que tu recebeu lá. Ah não, pastor, eu estou em cima de uma palavra que eu recebi há 10 anos atrás. Existe um renovo na palavra. Não, eu já li esse texto, eu li há um mês. Eu digo, sim, mas leia de novo. Porque existe um contínuo falar de Deus, existe um renovo de Deus, cada vez que você lê a sua Bíblia, e textos antigos que você já conhece de cor e salteado, em determinadas estações da nossa vida, ele toma um significado diferente para nós. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Há 10 anos atrás esse texto era R$100. Meu irmão, lá quando a gente começou 16 anos atrás, lá na Zona Norte, a gente chegou na Zona Norte lá a primeira vez, o primeiro desafio era pagar o IPTU do prédio novo que a gente estava. Para conseguir a isenção de IPTU, a gente precisava pagar o anterior. E eu e Cláudia, a gente se dispôs a fazer uma oferta, R$100, um peixinho. Na época o peixinho era semelhante à nota de 200 que tem hoje, que a gente não vê, né? Eu não sei nem que bicho tem naquela nota
De tão difícil que é ver aquele negócio. Era a mesma coisa do peixinho, que era R$100. Eu e ela, crendo, há 16 anos atrás, por R$100. Mas e a gente tinha palavra, a gente ficava e declarava, e os R$100 se manifesta. E a bênção de quando se manifesta aquilo que você se propôs, porque está acima da sua capacidade às vezes, é quando se manifesta, tem tanta utilidade aqueles R$100. Você creu para dar, mas quando ele se manifestou, você disse, mas dava para pagar essa conta, dava para pagar isso aqui, não é verdade? Você já percebeu que você é bom demais com aquilo que você não tem? Você é tão generoso com o dinheiro que você não tem? Quantos aqui no final do ano, na Mega Sena da virada, não fica pensando, né? Tem gente que fica pensando, rapaz, se eu ganhasse 100 milhões, eu dava logo 10 milhões para a igreja, né? Aí eu dava mais 10 milhões para pastor fulano, aí depois eu ainda fazia mais isso, aí você começa a calcular. Chega um momento que você começa a ficar nervoso. Com um dinheiro que você ainda nem tem, mas não podia ser 150, né? Não, e se a galera dizer que você vai ter que dividir o prêmio com 3? Meu Deus, não vai dar para nada. 33 milhões não vai dar para nada. Mas o dinheiro que não é seu, você é bom. Teve um tempo que eu estava ministrando no Rema, e eu olhei para a turma assim, eu disse, falando um exemplo desse, eu disse, pois bem, porque se eu ganhasse 1 milhão hoje, eu ia pagar o ano todinho de vocês, o segundo ano e a escola de ministro. Falei, fui para casa e fui calcular. Eu já tinha dado a palavra. Comecei a fazer o cálculo da turma, perguntei a mensalidade, fiquei preocupado com a palavra, que foi, né? Se eu ganhar 1 milhão, eu vou ter que pagar. Eu disse, tá tudo bem. Aí eu perguntei quanto era a mensalidade, quantos alunos tinha. Dava 300 mil por ano. São 3. Considerando que eu estou pagando à vista e vai ficar o mesmo valor, vai dar 900. Aí eu cheguei para dizer, turma, me ajuda. Eu me comprometi, na aula seguinte, eu me comprometi com vocês, né, que se eu ganhasse 1 milhão, aí eu ia pagar esses anos, mas eu fui fazer os cálculos, dá 900. Aí a turma disse, mas ainda sobra 100 mil para o senhor, professor. Eu disse, e o dízimo? O que eu preciso da ajuda de vocês não é me liberar da palavra, porque a palavra já foi lançada, eu vou fazer, se chegar a 1 milhão é de vocês. Eu preciso de ajuda para contar a Cláudia. Porque tu já pensou eu chegar, minha filha, o que foi? A gente ganhou 1 milhão. Ela disse, meu filho, por que você está chorando? É de emoção? É porque eu já dei. Ou então você me ajudar em oração para ser 1.100.000, né? Mas a gente é muito bom com aquilo que a gente não tem, mas quando se manifesta, meu irmão, você precisa continuar forte naquilo que Deus falou no seu coração. Não abra nem para um trem, meu irmão, porque cada fase dessa é Deus querendo te aumentar. Deus não quer tirar nada de você, Deus quer te aumentar. Deus quer proporcionar espaço para que você possa crescer bem e para que essas coisas do mundo não nos contaminem. Nada nesse mundo, meu irmão, é maior do que o fluir da voz dele, o prazer de escutar ele, o fluir contínuo do falar de Deus, é que nos alimenta e que nos fortalece. Deus falou, vai dar certo. Deus falou, vai funcionar. Escolher por Deus você nunca perde. Nesse tempo a gente está em Boa Viagem, a gente saiu da Zona Norte e foi para Boa Viagem. E por muito tempo o que a gente conheceu de ministério era a Zona Norte. Só que Boa Viagem passou por um problema da administração anterior, todo mundo diz isso, administração anterior, né? E a gente teve que socorrer. A gente foi o nome escolhido por pastor Humberto para socorrer aquela igreja. Eu e Cláudia, a gente é macaco velho. A gente desenrola o rolo. Onde mandar mudar, está com Deus, a gente vai lá e resolve. O problema que a gente tinha e o pensamento que a gente tinha eram os nossos filhos. Zona Norte, Zona Sul, em Recife, eu chamo de hemisfério norte e hemisfério sul. É uma coisa assim, absurdamente diferente e difícil conexão. A gente passar de um lado para o outro, parece que é a fila tudinho assim, sair de um lado para o outro é uma eternidade, então é completamente separado.
E tudo que os meninos conheciam, meu filho mais velho tem 16 anos. E ele nasceu na Zona Norte. As meninas com 12 nasceram na Zona Norte. Todos os amigos que eles tinham eram da Zona Norte. E a gente tinha os colégios, tudo que eles conheciam estava para o lado de lá. E a gente criou aquele receio dentro do nosso coração, aquele cuidado com a vida deles. Como é que vai ser para eles? Para a gente desenrola, para eles. Mas a gente resolveu obedecer à voz do Senhor. Não somente naquilo que o pastor Humberto estava falando, como nosso líder espiritual, mas uma palavra dentro do nosso coração dizendo, vai. E a princípio a gente estava perdendo, foi difícil. Os guris, faz só 6 meses que a gente está lá. Os guris, 7 meses que a gente está lá. Os guris sofreram, tiveram dificuldades de se adaptar. Porém, uma obediência àquilo que Deus falou, abre portas que não estão no seu controle. Você já percebeu que nem tudo você consegue controlar? E coisas começaram a acontecer na vida desses meninos, dentro da igreja, que nem eu, determinando, planejando, poderia acontecer. Começaram a se envolver. Aquele desgosto inicial de ter que deixar os amigos e a vida da maneira que eles conheciam, foi dando lugar a um empenho dentro da igreja, trabalhando, se envolvendo em departamento, crescendo. O Eduardo ministrando nos adolescentes, ministrou uma vez comigo. Eu cheguei para Eduardo e disse, Dudu, papai vai falar sobre família, aí eu queria te chamar, só para dar uma perspectiva do que é ser filho de pastor. Aí ele disse, tá pai, eu vou preparar um negócio. Ele mandou um estudo para mim, que eu mostrei para ele, eu disse, Cláudio, o estudo que Dudu mandou. Aí eu disse, meu Deus do céu, e aí? Eu disse, eu vou pregar o estudo dele. Subiu eu e ele, a gente foi pregar o que ele tinha colocado. Como você controla isso, meu irmão? As meninas começaram a se envolver com as amizades, e as coisas vão acontecendo de tanta intensidade dentro da igreja, que a gente às vezes não percebe, pensa que seria algo natural. Mas há 3 semanas, a gente sempre vai, todos os pastores da região, na igreja da supervisão, para a gente poder cear com ele nos domingos de manhã. Todo domingo de manhã de ceia, todos os pastores da supervisão se reúnem lá na Zona Norte. E eu estava lá, eu e Cláudia, e no telão apareceu os amigos de Dudu. 2 cabas bons, 2 cabas menino de Deus, tudo certinho, mas estava lá sentado, assistindo o culto, com as caras de menino. Sabe, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, fez contraste com aquilo que Eduardo estava vivendo agora. E eu disse, e Deus falou comigo, se tu não obedece, o teu filho estava aí, ele seria o terceiro sentado, com cara de menino. Mas porque tu obedeceu, aquilo que era o maior receio meu e de Cláudia, foi o que mais floresceu na nossa vida. Aquilo que talvez era o motivo de a gente dizer não dá pelos meninos, deixa eles serem maiores e a gente enfrenta isso daí. E a gente disse sim, foi exatamente onde Deus agiu de maneira poderosa. E aqueles guris estão florescendo, não é nossa capacidade. Você pode olhar assim e dizer, rapaz, como tu criasse bem esse menino. Eu disse, a culpa não é minha não, a culpa é do Senhor. É Ele que faz acontecer, é Ele que faz acontecer. A sua obediência à voz de Deus, meu irmão, vai abrir na sua vida um florescer divino que vai além da tua capacidade de fazer. Vai além da sua capacidade de fazer. Eu completamente me perdi no horário, não sei que horas eu devo acabar. Eu sei que são 50 minutos, mas eu não sei que horas eu subi, né? Eu imagino 9h10, 9h10 não, 7h10, 9h10 eu estou em Recife. Eu imagino que seja por aí. Eu já queria chamar o grupo de louvor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em João, no capítulo 1, no verso 1. Estamos fluindo. Opa, aqui. João, capítulo 1, no verso 1. No princípio era o que, gente?
Vê só, gente, no princípio era o verbo. A Bíblia está dizendo que ele sempre existiu. O princípio era o verbo, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Meu irmão, a palavra, o verbo, o logos de Deus, estava com ele desde o princípio. Ler a sua Bíblia, meu irmão, é ter contato com a eternidade. É por isso que você não deve ler a sua Bíblia como um livrozinho de história, como um personagem. Você lê a sua Bíblia, ensinamentos eternos, determinações divinas. Palavra aqui, verbo aqui é logos, e o logos é a vontade expressa de Deus. Deus já determinou. Tem tanta coisa que a gente está na nossa vida de oração querendo escutar o que Deus, ai Senhor, fala comigo. Se tu falar, Senhor, eu te escuto. Fala comigo. E Deus está dizendo, já falei. Abra a sua Bíblia, leia a sua palavra. Lá está a vontade expressa para você. Agora, nós não devemos ler a Bíblia como algo para o corpo. É para o corpo, mas ela é individual. Desligou? Ela é para a gente como igreja, mas ela é para a gente individualmente. Não joga a responsabilidade para a igreja do nosso Senhor cumprir, não. Eu sou responsável por aquilo que a palavra está comunicando ao meu coração. Eu posso me posicionar. A palavra estava com Deus por toda a eternidade, e a palavra é Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eita. Ou você já está pensando na pizza. Quando chama o louvor, a gente já começa a imaginar, eu vou querer pizza de quê mesmo hoje? Ainda tem a de tilápia, pizza de tilápia. Tu sabe que só existe aqui essa história de pizza de tilápia. Eu não achei em canto nenhum, né? Acabou-se a pizza de tilápia. Então já era. Você já está pensando no sabor de pizza, mas olha, presta atenção. Eu sei que fica difícil. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, diga sem ele, nada do que foi feito, e se fez. Tem coisas em você que já está feito, mas sem ele não se faz. Nós precisamos criar uma dependência dessa palavra para coisas que já são feitas por Cristo Jesus, determinadas por Ele na cruz, sejam verdades em nós também. O verbo se fez carne, meu irmão. Não é mais utópico, não é mais uma coisa linda que vai ser no milênio quando Jesus voltar. Ele invadiu a nossa realidade natural. Ele rompeu a distância, ele rompeu a separação que tinha. E antes nós que não éramos capazes de estar diante de Deus, de absorver a sua realidade, de viver a sua vida, agora, por causa de Cristo, porque Ele invadiu a nossa realidade, Ele se fez carne, Ele está disponível para mim e para você. A vida de Deus disponível para mim e para você. Numa outra versão, esse verso 3 diz assim: sem Ele, nada do que foi feito chegará a manifestar todo o potencial que existe nele para ser. Você precisa criar um link de dependência com Jesus e com sua palavra. Você precisa estar dependendo dele o tempo todo, porque existem coisas em você que está extremamente habilitado por Deus para acontecer. Você ser uma bênção para alguém, você ser próspero, você manifestar completamente a sua cura, são realidades nele que já estão disponíveis em você, que precisa da sua dependência para que ela se manifeste em todo o potencial. O amor à palavra, o escutar a palavra, não é um apêndice, meu irmão. Não é se você quiser, mas é uma condição de existência. Você quer vida? Toda a palavra de Deus está disponível para te dar essa vida que você quer. Toda a palavra de Deus está
disponível para você ouvir a sua voz. Toda palavra de Deus está disponível para você e para mim. Queria ler só mais um texto. Tiago 1:21. E a gente vai celebrar essa palavra, amém? Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a sua alma. Se você for lá em João, você vai ver que Jesus dizendo que vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então abrir mão de toda impureza e maldição é algo que foi feito por Ele. Você só precisa se despojar. Você só precisa largar tudo aquilo que você conheceu, que foi forjado pelo natural, e começar a viver, a colher, deixar forjar dentro de você as realidades que Deus conquistou em Cristo Jesus. Mas, meu irmão, eu vou dizer um negócio. Tem palavra na Bíblia que você olha e faz: só fui eu. Tem texto bíblico que você faz: meu Deus do céu, como pode? Isso é para mim? Isso é para agora? Isso é para aquele tempo que ele estava só quando eles eram os discípulos? Isso não é para agora, isso não pode ser para agora. Mas a Bíblia não muda, ela não para. Deus não se arrepende. Aquilo que ele falou é verdade para mim naquele tempo, e é verdade para mim hoje, e é verdade para os meus filhos amanhã. E apesar da minha naturalidade resistir, eu digo: não pode ser assim. Isso vai de encontro com tudo que eu conheço. Mas Deus continua dizendo: é assim mesmo, eu quero que seja assim. Então Ele diz: olha, acolhe, se apega com essa palavra. Por mais que a vida queira provar que ela está certa, você diz: você não está certa. Quem está certo é Deus. Eu não largo, eu não deixo, eu não abro mão. Se apega com as verdades divinas. Se apega com as realidades, principalmente aquelas realidades que confrontam a tua realidade natural. Porque a Bíblia é cheia de realidades celestiais que confrontam, que ofendem o nosso entendimento. Como andar em amor com alguém que me prejudicou? Só ofende o nosso entendimento, porque o nosso entendimento natural é: se eu encontrar, eu acabo de matar. Mas a Bíblia diz: não, vai lá, levanta ele, recupera ele, restitui ele. Mesmo sem um obrigado, mesmo sem uma volta, mas você faz aquilo que Deus falou para você fazer, crendo que essa realidade sobrenatural vai invadir, vai mudar tudo que você conhece, meu irmão. Deus convida a gente para viver uma realidade que vai de encontro com tudo que a gente conhece. Deus quer colocar a sua vida de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo a gente já estava no mundo, meu irmão. Deus quer virar todas as coisas. Deus quer remexer cada área da sua vida. Deus quer ajustar a sua família. Deus quer ajustar o seu casamento. Deus quer ajustar as suas finanças. Deus quer ajustar a tua saúde. Deus quer ajustar os teus pensamentos. Ele quer mudar, Ele quer te alegrar. Ele quer te conduzir a paz e alegria. Deus quer fazer um rebuliço santo. Quer mexer tudo, quer fazer, quer abrasar. Ele quer soprar nas brasas dentro do seu coração. E Ele quer acender de novo o fogo santo em você. Acolhe com mansidão. Acolhe com mansidão. Acolher com mansidão significa que tem palavras que vai chegar e você vai ficar desconfiado mesmo. Você vai ficar abusado, você vai olhar: não pode ser, não pode ser. Esse pastor, não sei, ele fica falando essas coisas, eu não sei. Sim, é justamente isso que você não sabe, que a palavra quer te ensinar. É isso que você não sabe, que a palavra quer abrir. Ela quer abrir um mundo de realidades que em Deus já está garantido. E dizer: vem viver, vem viver.
Vem, levanta, levanta, menino, levanta. Vem viver essa realidade. Recebe, acolhe com mansidão a palavra que está sendo semeada dentro do seu coração, que ela é poderosa para salvar não teu espírito. Teu espírito é salvo quando você aceitou Jesus, quando você diz sim, Jesus, eu quero. Teu espírito está salvo, você já está garantido no céu. Mas a Bíblia diz que quando você acolhe com mansidão a palavra que está em voz enxertada, você salva a tua alma. E você não vê mais as coisas como o mundo vê. Você não olha mais com olhos naturais. A Bíblia diz: a ninguém mais conhecemos mediante a carne. Nós não somos devedores mais à carne para se viver de acordo com ela. Ele tem te convidado a mudar o teu entendimento das coisas que estão ao seu redor e começar a enxergar o deserto não mais como um lugar ruim, só como um lugar quentinho. É só um lugar quentinho, porque sua realidade agora é moldada por aquilo que Deus falou ao seu respeito. Seus olhos naturais podem olhar para a sua família e dizer: não dá mais, não dá. Seus olhos naturais podem olhar para o seu casamento e dizer: não dá mais, não dá. Eu cheguei ao meu limite, eu cheguei a tudo que tinha, eu não tenho mais nada para dar, não tem como dar certo. Seus olhos naturais podem olhar para as suas finanças e dizer: estou quebrado, não existe mais nada. Seus olhos naturais podem olhar para a sua condição de corpo, de doença e dizer: vou morrer. Seus olhos naturais podem te conduzir a lugares que Deus já mudou em Cristo Jesus. E quando você ama essa palavra e você acolhe ela, tua realidade natural é moldada na realidade celestial. E você passa a ser um multiplicador das verdades divinas. Abrir a sua boca e começar a declarar a palavra é porque você primeiro foi convencido por ela, e o natural não rege mais. E apesar da conta vermelha, você diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Apesar da doença, você diz: Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Você não se convence mais pelo natural, porque você está intimamente convencido pela voz do Senhor a seu respeito. Você pode ficar de pé?